Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um tema que, olha, toca todo mundo: carreira. O cenário profissional atual parece um mar meio agitado, né? Totalmente. A gente fala em volatilidade, incerteza. Isso. E até a ansiedade entrou nessa sopa de letrinhas que chamam de VUCA. Exato. Aquela ideia antiga de subir uma escada corporativa linear, isso já ficou para trás, né? Com certeza. Hoje, a trajetória parece mais um, sei lá, um labirinto, talvez uma espiral. Alguns estudos brasileiros até já apontavam isso. Exige uma reinvenção constante da gente. É verdade. E a pergunta que fica é: como é que a gente encontra um rumo no meio disso tudo? Parece que a resposta passa muito, mas muito mesmo, pelo autoconhecimento. Sim, fundamental. Por isso, vamos investigar hoje o conceito de âncoras de carreira. A gente vai mergulhar nas ideias originais do Edgar Schein e também em como elas se aplicam, como evoluíram, olhando pesquisas feitas aqui no Brasil e as últimas atualizações do próprio Schein. Exatamente. O objetivo aqui da nossa exploração hoje é entender o que são essas âncoras, sabe? E como elas podem ser uma ferramenta, nossa, poderosa para decifrar nossas próprias motivações, necessidades, valores. Tanto no trabalho quanto na vida, né? Isso, especialmente nesse contexto tão dinâmico do século XXI. E o interessante, assim, é que esse conceito não é uma teoria que surgiu do nada abstrata. Ele nasceu de uma observação bem concreta e de longo prazo. Ah, interessante. Então, vamos começar por aí? Como é que surgiu essa ideia de âncora? Olha, tudo começou com um estudo bem ambicioso do Edgar Schein, lá em 1961. Ele acompanhou por mais de uma década, tipo uns 10, 12 anos, um grupo de ex-alunos de MBA do MIT. Do MIT, nossa! E o termo âncora veio de onde? Veio dos próprios participantes do estudo. Deles mesmos? Como assim? É, quando eles, sabe, experimentavam caminhos profissionais que não batiam muito com os valores ou os talentos mais profundos deles, eles descreviam uma sensação tipo de serem puxados de volta. Puxados de volta. Isso, como se uma âncora mesmo os trouxesse para aquilo que realmente fazia sentido para eles. Foi uma metáfora que pegou, sabe? Que interessante isso. Então, a âncora de carreira seria essa força interna, esse conjunto de valores, habilidades, que a gente não abre mão de jeito nenhum. Precisamente. É a nossa autopercepção sobre no que a gente é bom, o que a gente precisa e o que a gente valoriza. E isso se torna o nosso critério, assim, fundamental na hora de tomar decisões difíceis de carreira. É um estabilizador interno. Entendi. E um ponto crucial aqui. Não é algo que um teste, um questionário simplesmente te diz qual é a sua âncora. Não. O processo de refletir sobre as suas experiências, talvez até com a ajuda de um inventário como o do Schein, é que leva a pessoa a descobrir, a nomear a própria âncora. É um processo mesmo de autoconhecimento. Entendido. É uma descoberta pessoal. E o Schein, ele identificou alguns padrões que se repetiam nessas prioridades, né? Acho que foram 8 categorias principais, se não me engano. Isso mesmo. 8 grandes motivadores que ele observou de forma consistente. Mas veja bem, não é que uma pessoa só se importe com uma coisa. De forma alguma. Ah, claro. Todos nós valorizamos em algum grau, sei lá, segurança, autonomia, desafio, essas coisas. A âncora é aquilo que, na hora do aperto, sabe, na decisão difícil, a pessoa não negocia. É o fator decisivo para ela. Faz todo sentido. É um não negociável. E quais seriam esses grandes eixos? Podemos explorar alguns. Por exemplo, imagino que tenha gente que é movida por ser o melhor na sua área técnica, o super especialista. Sim, essa é uma clássica. É a âncora de competência técnica ou funcional TF. O prazer da pessoa vem de dominar uma habilidade específica, sabe? Seja engenharia, cirurgia, programação, dar aula. Ser referência naquilo. Exato. A pessoa quer ser reconhecida pela sua expertise naquela função. Tanto que mudar para um cargo de gestão geral, por exemplo, pode ser bem frustrante para alguém com essa âncora forte, porque afastaria ela do fazer técnico que ela tanto valoriza. O exemplo clássico do Schein é o do professor que ama dar aula
e resiste a virar diretor. Entendi. E imagino que o oposto também exista, né? Aquelas pessoas que querem justamente a visão do todo, a liderança, a gestão. Exato. Essa é a competência em gerência geral GG. Aqui o foco é outro. É subir na hierarquia, integrar esforços de diferentes áreas, ter responsabilidade por resultados amplos, A satisfação vem de liderar mesmo. vem de liderar equipes, tomar decisões complexas que afetam a organização como um todo, sabe? Essas pessoas buscam ativamente oportunidades de gestão, mesmo que isso signifique se afastar um pouco da especialidade técnica que elas tinham no início. Interessante esse contraste. E tem também aquele perfil que preza, assim, acima de tudo, pela liberdade, né? Por fazer as coisas do seu jeito. A autonomia. Sem dúvida, essa é a âncora de autonomia e independência aí. Para essas pessoas, a maior necessidade é ter flexibilidade. É poder definir as próprias regras, os horários, os métodos de trabalho. Odeia um controle excessivo. Detestam burocracia, supervisão muito de perto, fogem disso. Muitos consultores, freelancers ou até mesmo acadêmicos têm essa âncora bem forte. Preferem, às vezes, abrir mão de um pouco de segurança ou status por mais liberdade. E falando em segurança, essa também é uma âncora importante, certo? A busca por estabilidade. Com certeza, a segurança e estabilidade, SE. Aqui a prioridade é ter um emprego mais previsível, segurança financeira, bons benefícios, clareza sobre o futuro na organização. A pessoa quer se sentir segura ali. Exato. Ela tende a ser leal à empresa que oferece essa segurança e pode até resistir a mudanças ou riscos, mesmo que prometam, sei lá, mais dinheiro ou mais desafios. A estabilidade é o bem maior para ela. Ok, então já falamos de foco na técnica, na gestão, na autonomia, na segurança. Que outros grandes motivadores o Shine identificou? Bom, temos também a criatividade empreendedora, CE. Essa é aquela necessidade quase visceral, sabe? De criar algo novo, de construir um negócio, um produto, um serviço a partir do zero. O espírito de começar algo próprio. Isso, um motor é a inovação, é o risco calculado, a vontade de deixar uma marca própria no mundo. O dinheiro, claro, costuma ser uma medida de sucesso, mas geralmente não é o objetivo final em si, sabe? É mais a realização de criar. Entendi. E o oposto disso seria, talvez, alguém mais focado em ajudar os outros, em causas maiores? Sim, exatamente. Essa é a âncora senso de serviço e dedicação a uma causa, SD. O que move essas pessoas é alinhar o trabalho com seus valores mais profundos. É sentir que estão fazendo a diferença no mundo, ajudando pessoas, contribuindo para uma causa maior que elas mesmas. O propósito fala mais alto. Muito mais alto. Trabalham em ONGs, áreas da saúde, educação, ou mesmo dentro de empresas, mas sempre buscando impactar positivamente a sociedade. O trabalho precisa ter um propósito claro para elas. Ok, faltam duas então. Uma delas parece ser sobre adrenalina, né? O desafio pelo desafio. Exato. É o puro desafio, DP. Pessoas com essa âncora são movidas por problemas que parecem quase impossíveis, sabe? Competições acirradas, obstáculos bem complexos. A superação é a grande recompensa. O fácil cansa rápido. Exatamente. O trabalho fácil ou muito rotineiro rapidamente se torna entediante para elas. Buscam constantemente situações que testem seus limites. E a última, que, nossa, parece ganhar cada vez mais relevância hoje em dia, é a que busca equilibrar tudo, né? Trabalho, vida pessoal. Perfeito. É a âncora de estilo de vida EV. Aqui, a principal preocupação é conseguir integrar as necessidades da carreira com as necessidades pessoais e familiares. A flexibilidade é a chave. Fundamental. A pessoa busca um trabalho que permita ter tempo e energia para outras áreas importantes da vida dela. Não se trata de não ser ambicioso, não é isso. Mas é definir sucesso de uma forma mais holística, sabe? Onde a carreira é uma parte importante, claro, mas não a única parte do todo. Uau, são realmente perspectivas bem diferentes sobre o que significa sucesso e satisfação no trabalho. E imagino que conhecer a própria âncora principal ajude a evitar, sei lá, ciladas, né? Aceitar um trabalho que parece ótimo no papel, mas que no fundo vai contra o que realmente te move.
Exatamente isso. O desalinhamento entre o trabalho e a âncora principal é uma fonte muito comum de frustração, de estresse, de desmotivação. É o que as fontes chamam de armadilhas profissionais. Entender sua âncora te dá um filtro poderoso para avaliar oportunidades e fazer escolhas mais conscientes. E como será que essas âncoras se manifestam aqui no Brasil? A gente tem dados sobre isso? Temos sim. Um estudo bem interessante foi o de Peçanha, Limões de França e colaboradores, que saiu em 2011. Eles aplicaram uma versão adaptada do inventário do Shine num grupo de quase 100 formandos de gestão de pessoas lá em São Paulo. Eram, na maioria, mulheres com idade média por volta dos 28 anos. Interessante. E o que eles descobriram? Quais âncoras eram mais comuns nesse grupo específico? Olha, os resultados foram bem marcantes. Quase metade dos participantes se concentrou em duas âncoras principais: estilo de vida, EV, com cerca de 25%, e segurança e estabilidade, SE, com mais ou menos 24%. Olha só, estilo de vida e segurança no topo da lista, bem significativo. E tinha alguma diferença entre homens e mulheres nesse estudo? Tinha, assim, uma inversão bem interessante. Se a gente considerar o grupo todo, e também só as mulheres, a ordem era primeiro estilo de vida, depois segurança. Mas entre os homens da amostra, a segurança e estabilidade veio em primeiro lugar, com quase 40%, seguida pelo estilo de vida. Curioso isso. E alguma âncora se destacou por ser pouco escolhida? Ou até rejeitada pelo pessoal? Sim, a gerência geral GG teve uma representatividade muito baixa, sabe? Menos de 3%. Bem abaixo do que costuma aparecer em outros estudos, por exemplo, com estudantes de administração. Nossa, bem baixo mesmo. E quando olharam para as âncoras menos desejadas, aquelas que as pessoas colocaram como última opção na lista, a gerência geral e a criatividade empreendedora foram as mais rejeitadas, principalmente pelas mulheres. Já os homens rejeitaram mais a gerência geral e o puro desafio. Interessante essa dinâmica. E o que é fascinante aqui é como esses achados podem talvez dialogar com outros pontos. Primeiro, a própria ideia do Shine de que a clareza sobre a sua âncora aumenta com a experiência de vida e de trabalho. Faz sentido. O estudo brasileiro até notou que os estudantes que tinham âncoras mais bem definidas, tipo uma pontuação bem maior que a segunda, tinham em média mais idade, uns 30 anos. Ah, maturidade ajudando a clarear as coisas. Pode ser. E, claro, não dá para ignorar o contexto socioeconômico da época, né? O estudo foi feito numa época de ascensão da chamada classe C no Brasil. Talvez houvesse uma pressão maior por segurança financeira e também por conseguir equilibrar melhor trabalho e vida pessoal, o que poderia explicar um pouco a força dessas âncoras S e EV naquele grupo. É mais uma camada para a gente pensar sobre os resultados. Com certeza. E esse conceito de âncoras, ele se manteve o mesmo desde lá dos anos 60 ou também evoluiu com o tempo? Principalmente com esse mundo VUCA que a gente falou no início. Evoluiu e bastante. O livro mais recente sobre o tema, Career Anchors Reimagined, de 2023, escrito pelo Edgar Schein, junto com o John Van Manen e o filho dele, o Peter Schein, traz uma atualização, assim, fundamental. Uma releitura, então. E qual é a grande mudança? O que eles propõem de novo? A própria metáfora da âncora foi repensada. Não é mais aquela âncora de ferro, pesada, que te prende no fundo do mar, sabe? A imagem agora é mais próxima de uma âncora de capa, em inglês Sea Anchor, ou Drogue. É algo que se usa em veleiros durante tempestades. Uma âncora de capa? Como assim? Ela não serve para parar o barco completamente? Não exatamente para parar, mas para dar estabilidade e direção enquanto o barco continua se movendo na tempestade. Ela ajuda a reduzir a velocidade e a manter a proa do barco apontada na direção correta, evitando que ele fique à deriva ou até vire com as ondas. Entendi. Aplicando isso à carreira, a âncora te dá estabilidade e um senso de direção para navegar as turbulências do mercado, as mudanças, as fusões, as crises, sem te paralisar. Ela permite que você continue explorando e se adaptando. É uma âncora para navegar na mudança, e não para resistir a ela. Nossa, que imagem poderosa. Faz muito mais sentido para o mundo que a gente vive hoje, né? Muito mais dinâmico. Exatamente. E essa releitura também muda a ideia de ter uma única âncora que domina a vida toda. Sim, a visão ficou bem mais fluida. Em vez de pensar numa única âncora fixa para sempre,
A abordagem atual fala mais de um padrão de preferências ou inclinações. E esse padrão pode, sim, evoluir com o tempo, com as experiências que a gente vive. Ah, então não é algo estático. Não. Começa-se a pensar a carreira mais como um portfólio, sabe? Onde diferentes projetos, diferentes trabalhos ou até fases diferentes da vida podem satisfazer diferentes âncoras, talvez uma primária que ainda é importante, mas também secundárias e terciárias que ganham ou perdem importância ao longo do caminho. Mais flexível. Bem mais. E outro ponto que é central nessa atualização é a importância crescente que eles dão aos relacionamentos. O livro Reimagined fala muito sobre isso, inclusive com ferramentas como o mapeamento de relacionamentos. Relacionamentos. Como isso entra na história das âncoras? Entra porque a qualidade das nossas conexões, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, passa a ser vista como algo intrinsecamente ligado às nossas escolhas e à nossa satisfação profissional. Não dá mais para analisar a carreira de forma isolada do contexto relacional em que a pessoa está inserida. Isso me lembra muito a discussão sobre as novas gerações no trabalho, que parecem valorizar demais essas conexões, né? Uma relação mais próxima, de mais confiança com líderes, com colegas. Exatamente. Os autores chamam isso de relações de nível 2, relações mais abertas, de confiança mútua. E eles argumentam que, no mundo atual, essas relações são cruciais para o desenvolvimento e para a satisfação na carreira. Elas influenciam até como as próprias âncoras se manifestam e são vividas no dia a dia. A carreira se torna uma jornada mais social, sabe? Menos individualista do que se pensava antes. Entendi. E essa fluidez toda, essa possibilidade de reconfigurar as prioridades, permite mudanças de rota bem radicais na carreira, imagino? Sem dúvida alguma. O livro traz exemplos ótimos disso, como o da Katie Dean. Ela era enfermeira, um trabalho que claramente se conecta com a âncora de serviço, de causa, né? Totalmente. Mas aí, durante a pandemia, ela sentiu um esgotamento muito profundo e decidiu mudar completamente de área. Virou fazendeira. De enfermeira para fazendeira. Que virada! É uma mudança e tanto. Pois é. E a análise que eles fazem mostra como essa mudança permitiu a ela alinhar um conjunto de âncoras que eram importantes para ela naquele momento. O serviço continuou, mas agora provendo alimentos, a autonomia, ao ter o próprio negócio dela, e também a competência técnica funcional, ao ter que aprender e aplicar todas as técnicas agrícolas. Nossa, que interessante. É o exemplo perfeito de como as prioridades podem se reconfigurar e levar a caminhos inesperados, mas que acabam sendo mais alinhados com o momento de vida e com os valores da pessoa. Exploramos a origem, os tipos, a evolução aqui no Brasil, essa releitura mais moderna. Mas vamos conectar tudo isso. Por que entender sobre âncoras de carreira é tão relevante para quem está buscando se desenvolver, tomar decisões mais informadas sobre o próprio caminho profissional? Olha, porque fundamentalmente é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento aplicado à carreira. Pensa bem, num mundo com tantas opções, tantas pressões, tanta incerteza, ter clareza sobre o que realmente te motiva, sobre o que é inegociável para você, é como ter uma bússola interna. Ajuda a filtrar o ruído todo, então. A identificar as oportunidades que têm mais a ver com a gente e talvez a dizer não para aquelas que não têm tanto a ver, mesmo que pareçam boas superficialmente. Exatamente isso. Permite tomar decisões mais conscientes, mais assertivas, alinhadas com os seus valores intrínsecos, com aquilo que te move de verdade. Ajuda a navegar a complexidade do mercado atual. E aí evitar aquelas armadilhas profissionais que você mencionou, né? Que levam à frustração, ao burnout. Isso. E, no fim das contas, tudo isso contribui para construir uma trajetória profissional que seja mais satisfatória, mais sustentável a longo prazo e que esteja mais integrada com as outras dimensões importantes da vida. É aquela visão de dentro para fora que o estudo brasileiro mencionava, sabe? É como assumir as rédeas da própria carreira, né? Lembrei do Peter Drucker falando sobre a importância de gerenciar a si mesmo no mundo atual. Perfeito. A responsabilidade pela gestão da carreira hoje é muito mais do indivíduo do que da organização, né? As empresas podem até ajudar, mas a direção principal É da pessoa. E conhecer suas âncoras é um passo essencial para assumir essa responsabilidade de forma mais estratégica, mais autêntica. Ótimo. Então, para a gente recapitular a ideia central,
As âncoras de carreira são esse conjunto de valores, necessidades e talentos que a gente percebe em nós mesmos e que guiam nossas escolhas profissionais mais importantes. É um conceito que nasceu de observação real, lá atrás, Isso, com o estudo longitudinal do Schein. evoluiu para uma visão mais fluida, mais dinâmica, que inclui a importância dos relacionamentos, bem mais adequado ao século XXI, e serve como uma ferramenta valiosa de autoconhecimento para a gente navegar nesse mundo do trabalho tão complexo. Exatamente. E talvez para finalizar, fica uma provocação para quem está nos ouvindo refletir um pouco. Se o conceito evoluiu além daquelas 8 categorias clássicas, se ele agora incorpora essa fluidez toda e a importância dos relacionamentos, qual seria a sua combinação única, pessoal e dinâmica de motivadores, necessidades, valores e também relacionamentos que está definindo a sua trajetória profissional neste exato momento? Boa pergunta. E, mais importante ainda, como você pode nutrir e alavancar essa combinação tão pessoal, tão sua, daqui para frente? Fica aí a reflexão.